Eu quero explicar hoje o que é o sistema autoligado, tá? Será que é só um bracket? Será que é um meio de tratamento? Então é isso que eu quero explicar para vocês. Eu quero mostrar que não adianta você ter somente um bracket hoje, que é chamado de autoligado, se você não trabalhar com um sistema, tá? Uma metodologia de trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar com os brackets autoligados, eu trabalhava ele com uma mecânica convencional, trabalhava ele com a mesma sequência de arcos que eu trabalhava no meu dia a dia. Então o que eu vou mostrar para vocês nessa sequência de lives é que você não pode trabalhar hoje com um aparelho autoligado tendo uma cabeça, uma visão somente de sistema convencional. Então, o autoligado é muito mais do que um bracket, ele é um sistema, é um meio de se trabalhar com um aparelho diferenciado. Então, para você entender hoje o que é esse sistema, para você trabalhar bem com esse sistema, você tem que entender como ele funciona. Por isso que essas lives dessa semana foram pensadas ponto a ponto. Então, hoje eu vou começar com vocês falando sobre o que é o sistema autoligado, tá? Por que a gente colocou primeiro sistema e não falando assim, o que é o bracket autoligado? Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi dentro do autoligado é que você tem que ter um meio de tratamento, você tem que ter uma sistemática de tratamento. Da mesma forma que você trabalha hoje com um sistema convencional, tá? Que é o sistema com elásticos, que você tem uma sequência de arcos, você tem uma sequência de mecânicas, você tem uma sequência lógica de tratamento. O sistema autoligado você tem a mesma coisa, você tem que ter uma sequência lógica de tratamento. Então você tem que ter uma sequência de arcos, você tem que entender como é que funcionam os stops, você tem que entender dos torques individualizados. Então, quando a gente fala de sistema autoligado, nós falamos de um conjunto de medidas, tá? Um conjunto de técnicas aí que você consegue fazer com que você tenha o máximo desse tipo de aparelho. Então, eu vou dar um exemplo hoje. Eu trabalho basicamente com 3 arcos, tá? Principais durante toda uma mecânica de sistema autoligado. Quando eu trabalho com sistema convencional, eu trabalho com uma sequência muito maior. No sistema convencional, eu não trabalho muito com os stops. Por quê? Porque ele não tem muita função. E no sistema autoligado, os stops têm total função. Eles, por muitas vezes, eles direcionam o nosso tratamento. Então, por isso que você tem que entender tudo como é que funciona, tudo que está integrado dentro do sistema autoligado. Agora, vamos começar então. O que é sistema autoligado? Vou mostrar para vocês uma imagem aqui no computador que vai exemplificar muito o que é isso, o que é o sistema autoligado. Então, ó, o sistema ligado é isso aqui, ó, é o sistema convencional que você vai ter aqui. Vou pôr a ponteira aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, um elástico e você vai ter um bracket com abertura. Isso é o sistema ligado. E o sistema autoligado? Você tem uma tampa que você abre e que você fecha. Então, quando a gente fala de sistema ligado, é isso. Quando a gente fala de sistema autoligado, é isso, fechado. Mas o mais importante de tudo é você não entender só que existe o bracket que abre e fecha e existe o bracket que você põe um elástico. Porque eu já vi muitas vezes pessoas trabalhando com sistema autoligado da mesma forma que se trabalha com sistema ligado, tá? Qual que é a principal diferença entre os dois? É o deslize. Então, quando a gente trabalha com o sistema ligado, nós temos um deslize muito baixo, você tem um atrito muito alto. Se você tem atrito alto, você tem menor deslize. E quando a gente trabalha com o sistema autoligado, você tem um deslize muito alto,
tá? Porque você tem um atrito muito baixo. Então, sempre que você trabalha com o sistema autoligado, você tem que lembrar que você vai ter um atrito muito menor, você vai ter um deslize muito maior. Esse deslize faz com que você tenha alguns movimentos que sejam muito mais rápidos. Por exemplo, quando nós pensamos em fazer um tracionamento de um dente, quando nós vamos fazer um alinhamento, o alinhamento ele ocorre muito mais rápido no sistema autoligado. Por quê? Porque você vai ter um deslize muito maior. Mas você fala assim, sempre depende, tá? Vocês vão ver na minha última live, tá? Na penúltima live, porque a última é a super aula. Eu vou passar uma série de detalhes para vocês que vocês têm que trabalhar dentro do sistema autoligado. Por exemplo, uma das coisas que acontece frequentemente e não se deve fazer porque você tem efeito colateral. Qual que é? Você colar todos os brackets e passar o arco, tá, em todos os dentes na primeira consulta. Por muitas vezes, quando você faz isso, você cria um atrito. Mas você vai falar, tá, mas acabou de falar que o sistema autoligado diminui o atrito. Sim, ele diminui o atrito. Só que quando você faz a inserção de todos os dentes na arcada, no apinhamento severo, você faz com que esse arco não deslize. Então, por muitas vezes, você tem os efeitos colaterais. O que são os efeitos colaterais? Você pode ter supervestibularização, você pode ter uma super expansão. Então, sempre que você trabalha com um sistema autoligado, você tem que pensar o seguinte: esse dente ele vai deslizar, esse arco tem que deslizar para algum lugar. Se ele vai deslizar para algum lugar, você tem que deixar aquele lado deslize. Então, vocês vão perceber assim, quando eu for falar de mecânica, por muitas vezes, os dentes posteriores, que é onde eu quero que esse arco deslize, por muitas vezes eu amarro a distância. O que é amarrar a distância? É você não inserir o arco dentro do slot e você deixar o arco somente preso por um fio de amarrilho, mas que ele possa correr. Isso faz com que você tenha um menor atrito e uma melhor movimentação desse dente. Então, é extremamente importante você entender como que esse arco vai agir. É importante você entender aonde ele vai deslizar. Então, eu estou começando já a mostrar para vocês que é importante você saber sobre deslize, você saber para onde esse dente vai correr, tá? E o terceiro ponto, saber que arco que eu vou utilizar. Mas o arco eu não vou responder para vocês hoje, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma live somente de arcos. Eu vou falar qual que é a sequência que eu utilizo. Você vai falar, tá, mas essa sequência eu utilizo há quanto tempo? Eu utilizo essa sequência há mais de 10 anos. Tá? Vocês vão ver que eu trabalho com uma metodologia que ela é prática e eficiente. O que é essa metodologia? Essa metodologia hoje que eu trabalho é uma metodologia para que todo mundo possa fazer esse tipo de mecânica no seu consultório. Não adianta querer fazer uma mecânica extremamente complexa, com diferentes mecânicas, com muita coisa mirabolante, sendo que isso não é aplicável no seu consultório. Então, hoje a gente tem que fazer uma mecânica que seja eficiente e seja prática. Tá? Então, vocês estão entendendo que não adianta você comprar um bracket só. Só um bracket autoligado não vai fazer diferença no seu consultório. Tá? Eu falo isso porque quando eu comecei com o sistema autoligado, eu comprava um bracket autoligado. Isso fazia diferença no meu consultório? Nenhuma, tá? Porque eu via que o vendedor falava para mim assim, porque diminui o tratamento, porque esse bracket é muito melhor. E eu não via isso no meu dia a dia clínico. Eu via que o meu tempo era o mesmo, que a minha mecânica era a mesma, e ninguém me mostrou que tinha que ter uma sistemática para trabalhar com aquele tipo de bracket. Então, por isso hoje que eu falo, que você fala, mas eu trabalho com autoligado, aqui é autoligado que você trabalha. Não importa o autoligado que você trabalha. O que você tem que entender é que o autoligado, ele tem uma mecânica própria para ser feita. Então, quando se compara, fala assim, mas o tempo de tratamento com um autoligado é menor que um convencional. Depende do quê? De como você está fazendo a sua mecânica. Se você trabalhar o seu bracket autoligado com uma mecânica tradicional, sabe o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro no bracket
e você vai ter um tempo de tratamento, você vai ter uma forma de tratamento muito parecida com o que você faz no sistema convencional. Então, hoje, tá, para você ter realmente uma prática eficiente, você tem que ter alguns pilares aí dentro do seu tratamento. Primeiro, um bracket de alta qualidade. Tá? Segundo, um arco e uma sequência de arcos lógica e de qualidade. Terceiro, trabalhar bem com os stops e você daí fazer uma boa mecânica. Com tudo isso, você consegue otimizar seu tratamento e você consegue fazer um tratamento diferenciado. Então, sempre quando nós falamos de sistema autoligado, nós estamos falando de um conjunto, tá, de bracket, fios, stops e sequência de tratamentos. Se você fizer só o primeiro, você fala, eu compro o melhor bracket, compro o melhor fio, mas se você não sabe utilizar, o que vai adiantar? Então, é muito importante ter toda essa sequência em mente. O sistema autoligado, na verdade, é um meio, é um bracket, mas com tudo uma mecânica que vai por trás disso. Então, vou mostrar um outro slide para vocês aqui. Esse slide é bem interessante, porque esse slide foi do começo do autoligado. E muita gente, não sei se vocês já viram isso daqui. Ó. Olha que legal esse aqui. Quando a gente fala de sistema autoligado, eu vi esse videozinho aqui. Ó. Vocês estão vendo que aqui tem um elástico, né, na região anterior. Olha o que acontece quando você faz isso. Olha esse elástico. Quem já não fez isso daqui? Ó, de colocar um elástico, tracionar um canino e você ter essa direção aqui de deslize, ó, tá deslizando e vestibularizar. Quem nunca fez isso no consultório? Quem no início na carreira achou que era só colocar bracket e fazer mecânica? E depois eu vi esse vídeo aqui, ó, que com o sistema autoligado você põe um fio, passa e acontece isso. Só que eu vou contar um negocinho para vocês. Esse tipo de mecânica que vocês estão vendo aqui, ó, de você passar o arco e o dente já ir para a posição, ó, ele deslizar para frente, ele depende, vou voltar para mim aqui, esse tipo de mecânica, ela depende de uma coisa, duas coisas na verdade muito importantes. Além do bracket autoligado, depende do fio que você usa e do stop que você coloca, aonde você for colocar. Por quê? Se nesse caso que eu mostrei, você colocar o stop no lugar errado, sabe o que vai acontecer com o seu caso? Vai funcionar igual o bracket convencional. Então, sempre que você pensa em sistema autoligado, você tem que pensar aonde eu coloco, que fio que eu coloco e aonde eu coloco esse stop. Então, ó, quando você pensa o que eu vou fazer com o sistema, não adianta você olha um vídeo desse que eu mostrei para vocês e você fala, eu vou chegar no consultório, eu vou fazer isso, eu vou pôr bracket, eu vou passar arco e vai acontecer exatamente igual a isso. Eu gosto de mostrar, tá, o que eu errei. Por que eu gosto de mostrar o que eu errei? Para que você que está assistindo não faça o mesmo que eu fiz. Então eu vou mostrar um casinho que eu errei, só para vocês terem ideia, tá, do que pode acontecer se você trabalha com um bracket só. Tá? Nessa época eu trabalhava só com bracket autoligado. Eu não tinha uma metodologia de tratamento. Eu não sabia qual a sequência de arcos. Eu não sabia aonde colocar stop. Então, esse slide que eu vou mostrar para vocês agora é para demonstrar que, às vezes, uma imagem que você vê, às vezes uma imagem que você pega em qualquer local, pode ser uma publicidade de um vendedor, pode ser por um site, pode ser por uma rede social, pode ser pelo que for. Você olha isso e fala, será que isso acontece realmente no meu consultório? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês verem assim a importância do sistema autoligado. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Eu vi isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, e o dente vai extruir, tá vendo, ó? Olha que bonito. Quando você olha aí, você fala, perfeito, né? Ó, passo o arco aqui, o dente no outro mês está aqui e no outro mês está aqui. Eu, Rodrigo, fui lá e fiz. Olha lá, ó. Exatamente aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. É meu caso isso aqui, pessoal.
O que vocês acham que vai acontecer aqui? Quantos casos vocês já viram na internet dessa forma? Não vou mostrar ainda o resultado. Quantos casos vocês já viram assim? Quantos casos vocês já viram dessa forma que a hora que passou o arco resolveu? Responda para mim, no seu consultório, você já fez isso? Você sabe o que vai acontecer aqui? Esse caso que eu estou mostrando para vocês é de 2004, tá? Finalzinho de 2004, já começando em 2005. Tem uma sequência de erros aqui, tá? Tem uma sequência de erros. Começa desde o arco que eu utilizei, tá? Que, como eu falei, não vou falar de arcos hoje. Arcos, para quem quiser, nas próximas lives aí vai ter uma live só de arcos. Eu vou explicar a sequência que eu uso. Tem um outro erro que são posicionamento de stops. Um outro erro, eu vi aquela imagem num livro e eu tentei reproduzir. Sabe o que acontece se você fizer isso? Tá? Vou mostrar para vocês agora. Tá? Olha o que acontece. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, paciente mordido em topo, o canino lá em cima. Ó, olha o que acontece, pessoal. Ó, olha isso. Estão vendo? Abriu a mordida, hiperexpandiu o pré-molar, intruiu o pré-molar, intruiu o lateral. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Reparem, daqui para cá. Olha o que eu fiz com o lateral. Pessoal, isso é um caso meu, particular de consultório. Quando eu fiz isso, eu fiquei pensando, falei, nossa, será que vale a pena trabalhar com o sistema autoligado? Será que realmente esse sistema funciona? Será que isso aí eu vou conseguir tratar com esse tipo de mecânica? Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte. Em um mês, esse caso, ele se perdeu completamente. Por que ele se perdeu? Primeiro, o stop estava errado. Segundo, o arco estava errado. E terceiro, principal, desconhecimento de como utilizar o sistema autoligado. Então, quando a gente fala, vamos trabalhar com um sistema autoligado, quer dizer o seguinte, brackets de alta qualidade. Vamos falar um pouquinho de brackets. O que é um bracket de alta qualidade? Qualquer sistema autoligado, tá, você tem que ter, primeiro, uma boa adesão do bracket ao dente. Ou seja, você tem que colar, ele tem que ficar. Isso daí, muitos brackets fazem. Vou falar para vocês que muitos são bons. Segundo, você tem que ter um sistema de abertura e fechamento, tá, que funcione. Tá? O que é funcione? Que ele abra e feche do início ao final do tratamento. Se você tiver um bracket em que no meio do caminho você não consiga abrir, ele já não tem uma qualidade de sistema autoligado. E terceiro, que a tampa não saia, que a tampa não deforme. Tá? Então, isso é um bracket de qualidade. Pessoal, não estou falando de marca. Tá? Você pode ter brackets baratos e de qualidade. Você pode ter brackets caros que não são de qualidade. Tá? O preço não julga a qualidade. Tá? Trabalho com brackets baratos e com alta qualidade e já trabalhei com brackets caros que não tinham qualidade. O que não é tua qualidade? A tampa deforma, a tampa solta. Isso é não ter qualidade. Então, o primeiro ponto é ter um sistema de alta qualidade. Tá? Segundo, ter um arco de alta qualidade, ou seja, um arco que você coloque e ele responda ao que você precisa. Se você trabalhar com arco de baixa qualidade, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar muito mais, porque você vai ter que usar 2 vezes o mesmo arco. Às vezes você tem que ficar trocando. Quando eu for falar de arco, eu vou falar bastante sobre isso para vocês, porque vocês entendam o que é um arco de alta qualidade. E não estou falando de arco caro, tá? Eu falo para vocês que o mais barato de um sistema autoligado é o arco. Porque o arco eu uso uma sequência tão enxuta, mas tão enxuta,
que se você pagar um arco um pouco mais caro, ele vai continuar sendo barato. Por quê? Porque você vai usar tão poucos arcos, não vê que eu trabalho com uma sequência tão simples. Você vai falar, Rodrigo, você trabalha em todos os casos? Trabalho, em 90% dos meus casos. E eu vou explicar isso para vocês na live de arcos. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que vocês têm que tomar, tá, muito cuidado com o sistema autoligado. Ah, mas que cuidado, nossa, que cuidado que eu tenho que ter. Cuidado que eu falo é, entendam a mecânica, entendam como ele funciona. Por isso que hoje, nessa primeira live, eu quis mostrar para vocês que o tema era esse, tá? O que é sistema autoligado? Não é só bracket. Se eu quisesse falar o que é bracket autoligado, é diferente. Bracket autoligado é muito simples, eu explico para vocês em poucas palavras. É o bracket que não tem elástico. Isso é o bracket autoligado. E sistema autoligado? O sistema autoligado, vocês vão ver todas essas lives que eu vou falar tudo sobre sistema autoligado, que é um conjunto, tá, de bracket, fio e mecânica. Aí você consegue fazer um bom tratamento. Agora, quando eu falo de bracket autoligado, nós vamos ter basicamente dois tipos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos ter os brackets autoligados, sistema ativo e o sistema interativo. Qual que é a diferença básica entre eles? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quando eu falo de sistema interativo, eu falo disso. Ó. Eu falo de um bracket que ele tem uma tampa flexível e ele se apoia em cima de um fio. Então você tem uma tampa e você tem um fio aqui que é empurrado contra o fundo do slot. Isso é um bracket interativo. Quando a gente fala de bracket passivo, é isso aqui, ó. É um bracket que ele tem os 4 slots, tá? As 4 paredes do slot, sendo as duas inferiores iguais e as duas, a posterior e a anterior igual, ou seja, inferior igual a superior, posterior igual a anterior. Então você tem as 4 paredes bem delimitadas e ela é fechada, ó, totalmente fechada. O arco não, a tampa não apoia no arco. O arco ele é fechado dentro de uma caixa. Quando a gente fala de interativo, não. Normalmente você tem a parte inferior diferente da parte superior. E a parte posterior é diferente da anterior, porque a anterior é um clipe. Então, isso é que você tem diferença do interativo do passivo. Esses são os dois tipos hoje que nós temos no sistema autoligado. Um é melhor que o outro? Tá? Depende da sua experiência, depende como você trabalha, tá? Depende do arco, depende da sistemática que você utiliza. Então, vou falar para você, existe um melhor que o outro. Eu, de preferência, gosto de trabalhar com um bracket passivo. Por que eu gosto de trabalhar com bracket passivo? Porque eu gosto de uma tampa que me feche e eu tenho um slot totalmente vedado, onde eu consiga trabalhar torques individuais, onde eu tenho um melhor deslize, eu não dependo de uma tampa. Tá? E essa tampa, algumas vezes ela deforma, dependendo do arco que você utiliza. Vocês vão ver quando eu for falar de arcos, na sequência que eu uso, normalmente o interativo já não tem a mesma função. Então eu gosto de trabalhar com passivo porque eu trabalho com uma sequência menor de arcos. Então, para resumir, quando a gente fala de sistema autoligado, é um conjunto. Tá? É um conjunto de brackets, fios, stops e mecânica. Se você tiver tudo isso em mente, você vai ter uma mecânica eficiente, tá? Prática e eficiente. Esse é o mais importante. Pessoal, obrigado. Boa noite.